A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos de volta à sua casa para partilharmos com você e com sua família a palavra de Deus. Queremos agradecer o seu carinho, o apoio que você tem dado ao programa Verdade e Vida, as suas orações, a sua divulgação acerca do programa e também as suas contribuições. Queremos convidar você e sua família para assistirem o programa de hoje. Vamos falar sobre Neemias, um político que restaurou a sua nação. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Hilder Campanucci Stutz, pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, São Paulo. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Verdade e Vida, reverendo. Para nós é uma alegria muito grande estar novamente nesse programa e a repercussão que tem tido o nosso programa em todo o Brasil, não só no nosso meio evangélico, presbiteriano, mas em toda a nação. Nós agradecemos essa oportunidade. Reverendo, qual deve ser a posição da Igreja Evangélica Brasileira face às eleições? Porque existem grupos aí que acham que evangélico não deve se meter com eleição. Outros dizem que deve participar e às vezes tem até candidato, né, oficial. Qual deve ser a posição da Igreja Evangélica? Eu creio que nós não podemos nos omitir de forma alguma, porque estamos inseridos no meio da sociedade, fazemos parte dela e devemos sim ser uma voz a ser ouvida e participar ativamente. Independentemente de termos ou não candidatos, nós não podemos nos calar diante do quadro que se apresenta. No Velho Testamento nós temos aquela parábola que nos lembra que se ninguém se dispuser a estar governando, a participação efetiva, podemos ser governados pelo espinheiro, naquele caso. Então nós podemos ter situações hoje que colhemos exatamente pela nossa omissão. É verdade, nós temos aí várias leis que nós achamos que são iníquas. Existe um projeto de lei 122 que já vem tramitando aí durante vários anos, aí a guisa de uma oportunidade para passar sobre a Igreja Evangélica Brasileira, certo? Qual deve ser a nossa posição em relação à eleição de senadores, deputados, presidentes, que daqui uns dias vão estar com essa questão de votar essa lei, que é uma lei que realmente é iníqua para a comunidade evangélica brasileira? Esse é um dos aspectos que mais me impressiona e preocupa nesse momento político que nós vivemos. Muitas vezes a discussão se detém apenas no campo da presidência da República, mas hoje nós vamos eleger senadores e deputados, tanto federal quanto estadual. Eles vão legislar e nós parecemos que não damos atenção a isso. Eu creio que a Igreja brasileira tem um papel relevante na escolha destes homens que vão legislar, porque nós temos, como você lembrou, projetos de leis como da PL 122 e também dos direitos humanos. Direitos humanos, entre aspas, né? Exatamente, que de direito humano não tem nada. Se nós estamos desejando continuar a ser respeitados nos nossos princípios, nos nossos valores, porque julgamos que são úteis a uma vida de uma sociedade mais justa, mais igualitária, nós precisamos estar atentos a isso. Eu penso que o nosso povo está muito pouco atento a isso. Há partidos fechando questão a favor da PL 122, a favor desse projeto de lei sobre direitos humanos, e nós precisamos estar atentos para eleger pessoas que possam nos representar, de fato, nesses valores, nesses princípios que a fé cristã defende como princípios da própria palavra de Deus. Reverendo, nos Estados Unidos, recentemente, um membro da minoria dos Estados Unidos, o candidato Barack Obama, negro, americano, é uma minoria, 6 ou 7% da população, elegeu um dos seus representantes presidente da República. Nos Estados Unidos é muito comum aqueles candidatos que vão a presidente, ele ouve as minorias e absorve algumas propostas da minoria. No Brasil isso não é muito comum. Então, os evangélicos não são ouvidos ou simplesmente se oferecem lá como um grupo que vai votar naquele candidato ou não e se esquecem da força que tem. Se somos 30%, podemos decidir uma eleição. O que fazer diante desse quadro?
Existem dois aspectos muito relevantes. O primeiro é que nós, muitas vezes, nos maravilhamos com o próprio fato de um candidato ir à igreja. Em vez de eu aproveitar essa oportunidade para questioná-lo, para cobrar com referência aos seus princípios, aos seus valores, aquilo que ele efetivamente vai defender. Se nós tivéssemos um pouco mais de consciência do número que somos, da importância social que nós temos no nosso país, nós poderíamos cobrar muito mais a postura destes homens que se oferecem como candidatos na nossa nação. No entanto, parece que há um deslumbramento. Então, se um candidato vai à nossa igreja, nós damos o púlpito. Se ele cantar um hino, então ele se torna o nosso predileto. Ou, infelizmente, o que é pior, muitas vezes nós vemos grupos evangélicos que aproveitam-se dessa situação para barganhas não só de poderio, como também de beneficiamento econômico e financeiro. Isso é um desastre na nossa visão como crentes presbiterianos e reformados. Graças a Deus, porque nós não temos candidato oficial. Nós pautamos a nossa vida, nosso ministério pela ética e não temos candidato oficial. Cada crente, cada membro da igreja é senhor do seu voto e do seu destino. Agora também não podemos nos omitir. E gostaria que o senhor desse uma palavra, assim, encerrando a nossa entrevista, qual deve ser a posição do crente evangélico diante das eleições que se aproximam? Eu gostaria de convocar a todos para que oremos pela nossa nação, que nós possamos ter sabedoria de Deus para escolher aqueles que vão nos representar e que assim nós possamos assumir os nossos valores, os nossos princípios de uma forma clara e objetiva e apenas apoiar aqueles que os defendem diante da nossa sociedade para que ela seja cada vez mais justa, igualitária e esses valores possam ser preservados a todo custo. Muito obrigado, reverendo Der, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Verdade e Vida. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes, hoje com o tema Neemias, um homem que restaurou uma nação. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Jesus a ordem deixou para que nos amemos, como Ele nos amou, unidos pelo amor que vem do nosso Senhor. O que ouvi, o que ouvi. Discórdia semeou, ele só irá conseguir. Se sozinhos nós quisermos lutar, vamos resistir, nos unindo, vamos resistir, sim, nos unindo. Nós lutaremos juntos, filhos do Senhor, seguindo a Jesus Cristo que conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos para o mundo todo ver, com nosso exemplo de amor, alcançar o mundo para o Senhor. Na próxima semana, a nação brasileira estará indo às urnas para uma grande eleição para presidente, governadores, senadores e deputados. Este é um momento decisivo para a nação brasileira. E hoje nós queremos abordar este assunto à luz da palavra de Deus. Nós vamos conversar sobre Neemias, um político que restaurou a sua nação. À luz da palavra de Deus,
a vocação política é legítima e o magistrado civil é uma sacrossanta vocação. O magistrado civil foi instituído por Deus para governar debaixo do governo de Deus. E ele existe para promover o bem e para coibir o mal. Ele é ministro de Deus para esse grande mistério. É bem verdade que hoje nós estamos assistindo um desgaste do poder político e, mormente, dos políticos. Em recente pesquisa na nação brasileira, revelou que a classe mais desacreditada da nação é a classe política. E nós precisamos perceber que estamos vivendo uma crise de integridade no mundo político. Nós assistimos a um festival de corrupção e as CPIs foram instaladas e os problemas foram identificados e estamos aguardando que a justiça brasileira responsabilize aqueles verdadeiramente culpados que drenaram as economias da nação e que surrupiaram o erário público e que desviaram verbas que deveriam ser canalizadas para a educação, para a segurança e para a saúde. Nós, como cidadãos brasileiros, deveremos ir às urnas na dependência de Deus e com responsabilidade, exercendo desta maneira a nossa cidadania e entendendo a responsabilidade do nosso voto. Hoje eu quero trazer à sua memória a história de um político, de um homem de Deus, um homem que restaurou a sua nação. Este homem foi Neemias. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, um cargo de confiança. E tudo começa na sua vida quando ele teve coragem de fazer perguntas. Quando ele pergunta para Anani, seu irmão, como é que estava Jerusalém, como é que estavam as pessoas que haviam ficado naquela histórica cidade, depois de uma invasão, depois de um ataque do inimigo. E seu irmão respondeu para ele que aqueles que haviam ficado na província estavam debaixo de pobreza, de opróbrio, de miséria, os muros caídos e as portas queimadas a fogo. O conhecimento desta gritante necessidade desperta no coração de Neemias a sua vocação política. E ele, depois de chorar, depois de jejuar, depois de orar, se colocou nas mãos de Deus para ser a solução do problema da sua nação. Um verdadeiro político é aquele que tem coragem de fazer perguntas. Um verdadeiro político é aquele que é capaz de se identificar com os dramas do seu povo. É capaz de abrir mão do seu conforto pessoal, de privilégios, de comodismos, para se envolver com os dramas da sua gente, para chorar pelas causas da sua gente, para se levantar e se colocar nas mãos de Deus para ser a resposta às necessidades do seu povo. Neemias não foi um político que entrou para esta carreira para buscar favores pessoais, para locupletar-se, para se servir da posição para se abastecer. Ao contrário, ele abriu mão da sua alta posição, do seu conforto, do seu luxo, para entrar nesta lida com grande empenho, com grande sacrifício, para ver a restauração da sua nação e a volta à dignidade do seu povo. Nós entendemos que para se ser um político, precisam-se ter pelo menos algumas características. Primeiro, é preciso ter vocação política. E vocação política vem tanto de dotes pessoais, talentos, tino administrativo, como também o conhecimento de uma grande necessidade. A segunda marca de um político, além do dom, da vocação, é o preparo. Um político precisa ser uma pessoa preparada para uma causa que exige, demanda, cuidado, conhecimento, perícia e capacidade. Pessoas que não estão preparadas
não podem exercer com grandeza, com legitimidade, com eficiência, esta grande vocação. Se entrar para a política sem o preparo devido, vai tornar-se inocente e útil nas mãos dos espertalhões. Mas mais do que vocação e preparo, um político precisa ter, sobretudo, ética, valores graníticos, não se dobrar diante das pressões do poder ou da sedução da riqueza. Precisa ter uma consciência clara de que ele não está a serviço de si mesmo ou dos interesses dos poderosos, mas ele está a serviço de Deus para servir ao povo. É muito importante entender que, dentro do conceito da democracia, o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Mas na perspectiva de Deus, o poder vem de Deus e ele deva ser exercido em nome de Deus para o povo, para o bem do povo. Em outras palavras, o político que exerce um papel decisivo na história é aquele que tem consciência que ele exerce o seu papel debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus. Ele é ministro de Deus e, como tal, ele precisa promover o bem e coibir o mal. E foi assim que Neemias se comportou. A primeira coisa que ele fez foi investigar a gravidade do problema que atingia a sua nação. A segunda coisa que ele fez foi levantar recursos necessários para que as demandas urgentes da reconstrução física da sua cidade, bem como a reconstrução das leis, do moral e dos valores espirituais que deveriam reger a sua nação, pudessem ser restabelecidos. Finalmente, diz a Bíblia que Neemias mobiliza, encoraja e desperta o seu povo, desanimado, desacreditado, a cobrar ânimo, a pôr a mão na massa e a trabalhar de forma coesa para a restauração da nação. É claro que quando um político abraça um ideal deste, maior do que a sua própria vida, e está pronto a dar a vida por esse ideal, ele vai enfrentar terríveis, diversas e avassaladoras conspirações e oposição. É claro que um político que pretende contribuir para a restauração da sua nação, ele não vai ser, muitas vezes, uma pessoa popular. Ele vai ter que mexer em situações de milindres. Ele vai ter que ter coragem de incomodar os poderosos. Ele não vai estar a serviço dos interesses escusos de esquemas de corrupção. Ele vai ter que ter coragem de trabalhar na direção deste ideal, na certeza de que causas muitas vezes impopulares são necessárias de ser abraçadas para reconstruir a nação e dar ao povo a dignidade que o povo precisa. Assim fez Neemias. Seus inimigos tentaram se aliar a ele. Neemias não aceitou. Seus inimigos tentaram desestabilizar a liderança de Neemias, espalhando boatarias. Neemias teve coragem para depender de Deus e conhecer o seu caráter, de que ele não estava a serviço de locupletar-se, mas a serviço do bem popular e do bem público. Os inimigos tentaram intimidá-lo com ameaças de morte. Diversas vezes tentaram se infiltrar, tentaram ganhar aliados no meio doméstico onde Neemias estava governando, para tentar paralisar aquela obra da reconstrução dos muros e das portas que estavam queimadas. Mas em todas as ocasiões, Neemias orou, Neemias agiu e Neemias encorajou o seu povo. Neemias demonstra um grande tino administrativo, quando ele põe as pessoas certas, trabalhando nos lugares certos, com as motivações certas, para alcançar os resultados certos. E diz a Bíblia que em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém são reconstruídos, as portas são recolocadas, e a nação e a cidade fica resguardada dos ataques terríveis e avassaladores
dos seus inimigos. Foi mais fácil, certamente, reconstruir a cidade fisicamente do que reconstruir os valores morais e espirituais daquela cidade. É muito importante entender que, mesmo na reconstrução da cidade, os ricos estavam tirando proveito dos pobres e, desta maneira, emprestavam dinheiro aos pobres com juros altos. E esses pobres estavam penhorando as suas casas, as suas vinhas. E, de repente, esses pobres tinham que vender os seus próprios filhos para se tornarem escravos desses ricos que agiam com usura. E quando Neemias detecta esse esquema, ele age com força, com vigor, para estancar esse fluxo mortal da corrupção, da ganância e da avareza, e para devolver ao povo a dignidade da vida. E ele faz isso, interrompendo o fluxo de corrupção por uma causa maior, o temor de Deus. Nós precisamos de políticos que conheçam a Deus, conheçam a lei de Deus, conheçam o temor de Deus. Gente que governe na consciência de que Deus é o soberano Senhor do universo e que é o Rei das nações. Aqueles que governam debaixo da autoridade de Deus governam para o bem. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. É importante entender que Neemias não aceitou esquemas de corrupção no seu governo. Nós estamos vivendo numa época em que muitos dos impostos que nós contribuímos, e diga-se de passagem, o Brasil é um dos campeões do mundo na questão da taxação de impostos. Temos impostos exorbitantes, trabalhamos muitas vezes à meia com o governo. E o que nós esperamos é que as autoridades constituídas trabalhem com lisura, com honestidade, com honradez, para que esses recursos tão fartos e tão ricos arrecadados na nação brasileira, de fato sejam usados para as causas mais nobres, para o bem da nação, para o progresso do povo, para a melhoria das condições sociais da nossa nação. Neemias não permitiu que a corrupção se instalasse no seu governo. Ele tratou do problema com profundidade, com seriedade, porque ele era modelo e exemplo para a sua nação. Nós esperamos que neste momento em que a nação brasileira se prepara para ir às urnas, que Deus nos oriente, que Deus se compadeça da nação brasileira, que aqueles que vão governar a nossa nação, seja no seu posto maior na presidência, seja na liderança dos estados, seja no Senado, seja no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas, nós tenhamos homens e mulheres que possam ter vocação, que possam ter preparo, que possam ter ética. E que nós, povo brasileiro, possamos entender que precisamos conhecer a Deus, nos voltarmos para Deus, nos submetermos aos preceitos de Deus, para termos uma nação que de fato conheça a Deus e possa caminhar na direção da verdade de Deus, para que tenhamos um tempo de refrigério, de bonança, de prosperidade, de crescimento na nação brasileira. Um tempo em que nós conheçamos a verdade de Deus e possamos seguir pelas trilhas desta verdade. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira, que nós possamos imitar Neemias, um líder e um político que restaurou a sua nação. Ainda é possível nós buscarmos este ideal, ainda é possível nós perseguirmos este mesmo caminho, ainda é possível nós colhermos os mesmos resultados. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar em seu favor, para que você possa ser este cidadão e esta cidadã que exerça com grandeza de alma, com responsabilidade, a sua cidadania no seu voto, com responsabilidade para a glória de Deus e para o bem da nação brasileira. Ore comigo neste momento. Deus querido, nós queremos te louvar pelo exemplo de Neemias, aquele que governou Jerusalém,
e restaurou a sua cidade, a sua nação dos escombros e das cinzas. Permita, meu Deus, que haja nesta nação homens e mulheres com vocação política, homens e mulheres preparados para esta nobre tarefa, homens e mulheres que tenham dignidade de caráter, para que exerçam respectivas funções com grandeza, com humildade, com eficiência, com eficácia, para a glória do Teu nome e para o bem da sociedade brasileira. Dá-nos, ó Deus, um senso profundo da nossa cidadania, da nossa responsabilidade, para que jamais possamos nos corromper, vendendo o nosso voto à nossa consciência, mas que hajamos como cidadãos do Teu reino, como homens e mulheres que têm o Teu temor, que possam fazer a Tua obra na Tua dependência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de hoje, baseada em Neemias, no capítulo 1, versos de 1 a 4, o reverendo Hernandes mostrou a história do governador Neemias, que num tempo de crise foi levantado por Deus para restaurar a sua nação. Neemias tomou 5 atitudes. Ele se identificou com seu povo, diagnosticou os problemas que os afligia. Terceiro, sentiu e agiu com dependência de Deus. Quarto, motivou o povo para colocar a mão na obra para restaurar Jerusalém. E quinto, enfrentou os inimigos de fora e os de dentro, e em 52 dias reconstruiu os muros da cidade e tirou a sua nação do opróbrio. Graças a Deus, porque Neemias não se rendeu à sedução do lucro e nem à pressão dos inimigos. Ele foi um homem de oração e de ação. Ele trabalhou e vigiou. E ainda hoje, precisamos de políticos vocacionados, preparados, comprometidos com a ética cristã. Homens com o caráter de Neemias para restaurar o nosso Brasil. Neemias, um político que restaurou uma nação. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto para a sua edificação, bem como para ofertar a alguém da sua família ou algum amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site. Adquira também pela nossa loja virtual, acessando o nosso site www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site, você pode assistir a mensagem de hoje, como todos os 234 programas que já foram lá e que estão à sua inteira disposição e inteiramente grátis para edificar a sua vida, sua família e seus amigos. Acesse www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça um depósito na conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. Neste domingo, eu quero lhe convidar para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. No nosso site tem lá, clique, localize uma igreja, coloque a sua cidade e verifique a IPB mais próxima da sua casa. E participe com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino que começa por volta das 9 horas e à noite o culto vespertino, 18 horas. Como superar as dores do passado? Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito lhe abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$ 30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.